Pai do Senhor, meus irmãos, como eu havia prometido, estamos aqui reunidos, pastor João Alberto, primeiro secretário da nossa convenção, Cimadec, pastor Grijalva Miranda, é o nosso presidente da comissão jurídica da nossa convenção, e nós estamos gravando esse momento aqui, um bate-papo, uma conversa, para a gente, através desse vídeo, conversar com os nossos pastores, com as nossas lideranças de todo o estado do Ceará, para falar dos acontecimentos da Cimadec, como estamos trabalhando, a nossa postura, e divulgarmos os nossos trabalhos, aqueles que foram cancelados, os que vão acontecer, e aqui dentro do trabalho que iremos fazer, o pastor João Alberto vai estar dando algumas informações da nossa secretaria de eventos, como também aqui o pastor Grijalva, que é o nosso jurídico, que vai falar desse momento que está acontecendo e o posicionamento da nossa convenção. Estamos sempre trabalhando com a comissão jurídica e em relação a isso aí quero passar para os pastores, para os irmãos se manterem informados. Como eu falei, nós estamos aqui através do grupo do WhatsApp da nossa convenção, de ministros e pastores. Vocês estão fazendo aqui as perguntas e nós estaremos fazendo essas perguntas e passando aqui para o doutor, nosso irmão, pastor Grijalva. Então, pastor João Alberto, suas considerações, em primeiro lugar aqui para os nossos pastores. Bom, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todas as famílias com esse isolamento social, e nós sabemos o momento que nós estamos vivenciando, é difícil, é ímpar para nós, para a história da igreja no Brasil, e muitas coisas estão ardendo dentro de nós. Então nós estamos vendo um disparate de muitas coisas que nos chocam, muitas coisas que não estamos acostumados a presenciar, e há um excesso de informações, de fakes e de notícias verdadeiras, misturadas. Isso tem gerado uma certa incomodação no nosso meio. Então, essas considerações, essas conversas que nós tivemos aqui através do pastor Neto, esse intuito de trazer também o pastor Miranda, o nosso jurídico, para estar respondendo e também trazendo informações para que os irmãos tenham um novo entendimento e também se acalmem com esse tempo todo dentro de casa, que também não é fácil para quem tem uma vida agitada, de muitos compromissos, e agora está todo mundo com os portões fechados. Então eu passo aqui para o pastor Miranda, para ele também... Pastor Grijalva Miranda, para ele fazer aqui as suas considerações. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós queremos nesta manhã, deste dia 16 de abril de 2020, em primeiro lugar, parabenizar a nossa convenção Cimadec, na pessoa do seu presidente, do secretário, pela iniciativa de abrir esse canal para que possamos direcionar os nossos pastores, as igrejas filiadas à Cimadec, porque, na verdade, nesses dias de pandemia, são muitas notícias em excesso até, e as pessoas muitas vezes ficam tanto quanto até confundidas. Para isso, nós temos a Cimadec, que tem a finalidade de dar um direcionamento, tá? Na qualidade de pastor e advogado, nós estamos aqui exatamente analisando todas as normas legais para que possamos, na condição de advogado, orientar juridicamente qual o caminho melhor a ser seguido pelos pastores filiados à Cimadec. Então essa é a intenção da Cimadec, por isso nós estamos aqui exatamente com essa finalidade, de analisar os fatos jurídicos e, dentro do possível, orientar os irmãos de forma bem clara para que a gente possa ter um direcionamento correto e, muitas vezes, não ir na onda das fake news, de várias notícias desencontradas que nós temos cotidianamente nas mídias sociais. São momentos difíceis, reconhecemos, né? Nunca passamos por uma situação dessa em nossos dias, de você ter o desprazer de estar com a igreja fechada, mas entendam, isto não é uma situação normal. Numa situação normal, nós vamos já enfatizar isso, numa situação de normalidade, isto não seria possível.
temos que entender que nós estamos numa situação anormal. É uma pandemia reconhecida no mundo inteiro e nós, aqui no Ceará, em Fortaleza, não é diferente. Estamos sujeitos às mesmas condições pelas quais a humanidade toda está. Portanto, a intenção nossa nesta manhã é exatamente dar aos irmãos, pastores, queridos, esse direcionamento. Então, essa é a nossa intenção nesta manhã e vamos então, na medida do possível, responder os questionamentos de alguns pastores que, inclusive, já fizeram e nós vamos respondendo de conformidade com as perguntas que vão chegando e vamos então trocando aqui estas ideias e vamos fazer isso na melhor forma possível neste dia maravilhoso. Ok, Amém. senhores? Amém. Eu quero já agradecer o pastor João Alberto ter atendido o nosso pedido para estar aqui nessa manhã, a gente gravar esse momento com os nossos pastores, como também o pastor Grijalma Miranda. Mas eu quero deixar aqui o Salmo 133, que é o salmo muito usado no nosso meio, justamente em relação à comunhão, a vivermos em harmonia, que é, na verdade, o logotipo, o logomarca da nossa convenção do estado do Ceará, mas que a gente leva aquela bandeira de que a convenção trabalha pela unidade do corpo de Cristo. O Salmo 33 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo a gente tira como um salmo para que a nossa convivência, o nosso bem-estar com os irmãos, a nossa convivência de unidade, de comunhão, nós temos sempre lido esse salmo para nós colocarmos em prática em nossas vidas. Eu quero começar aqui dando fazendo uma divulgação que preferi até nem fazer, por conta da situação, mas nós temos que comunicar que as nossas igrejas estão trabalhando e estão fazendo social. Eu queria até que pedir ao doutor Grijalba, quando eu vou falar aqui uma coisa, as nossas igrejas estão fechadas no sentido de não ter e não fazer cultos, aglomeração de pessoas, mas ela não está proibida de abrir as portas, que os irmãos vá lá, façam o seu devocional, chega lá, fazer sua oração. Inclusive, todas as nossas igrejas do Ministério Fortaleza, elas estão abertas fazendo um trabalho de arrecadação de alimento. Era isso que eu queria falar aqui para vocês, as nossas igrejas do Ministério Fortaleza. Eu tenho acompanhado isso, as nossas igrejas, eles têm arrecadado alimentos, os irmãos, e nós temos feito aí distribuição dessas cestas básicas para os nossos irmãos mais necessitados. Só na igreja do pastor João Alberto, pelo menos quase 100 cestas básicas, lá também o senhor certamente está fazendo, o pastor Eliseu me falou que mais de 50 cestas básicas, alguns pastores que estão divulgando, e eu fiz esse levantamento. Só o Ministério Fortaleza, nós estamos quase 1.000 cestas básicas, dando aos nossos irmãos mais necessitados. Esse trabalho não pode parar. A igreja que já tem esse trabalho social, agora foi aumentar com essa situação que nós estamos. Então eu quero dizer assim, a igreja nossa, elas estão abertas para receber oração, o grupo de irmãos vão lá, faz a oração. O que nós não estamos fazendo é um culto com aglomeração de pessoas. Então eu queria dar esse dado para os irmãos. A igreja está aberta, você pode chegar lá, você pode fazer sua oração, pode pedir o pastor um momento lá e orar. E aquilo que eu tenho dito para os amados irmãos, os pastores João Alberto, pastor Grijalba, que uma das grandes conquistas que nós vamos ter diante dessa luta é que as nossas igrejas, o nosso povo, estão resgatando o culto doméstico. Estão fazendo agora, dentro da sua casa, do seu ambiente, um culto. Muitos não faziam isso, muitos já tinham perdido essa prática, pastor. Benção. Tem sido uma benção as igrejas, recebe relatos de irmãos, me manda vídeo, muitos pastores não tinham mais nem tempo, né, pastor? Exatamente, os pastores que tinham que fazer esse trabalho agora, as nossas igrejas têm. E o período de ler a Bíblia, muitos irmãos estão lendo a Bíblia, tanto é que pelo Ministério Fortaleza a gente fez aquela maratonazinha para os irmãos de lerem o Novo Testamento aí em 11 dias. Então, se aproveitar o tempo, que para muitos estão trazendo até prejuízo psicológico, você aproveitar para ler a palavra de Deus. Então, trazendo esse comunicado, que estamos fazendo esse lado social, eu quero dar os parabéns aos nossos pastores, o comportamento dos nossos pastores em relação a isso. Como também a nossa convenção, a CIMADEC, ela tem dentro daquele levantamento que nós fizemos com a secretaria daqueles nossos irmãos mais necessitados, pastores, também a CIMADEC está chegando junto nessa realidade de que estamos precisando ajudar os mais necessitados. Foi uma pergunta aqui do pastor, lá do Ipu, e aí ele me fez uma pergunta, eu disse, pronto, nós temos o canal de comunicação, que é o nosso grupo do WhatsApp.
ele diz assim, nós podemos melhorar, se nós temos uns pastores que têm uma condição financeira melhor, que tem uma igreja, que tem uma arrecadação melhor, e que os irmãos que são fiéis ao Senhor estão continuando na sua fidelidade, mandando para a sua igreja a sua contribuição, para que possa continuar o funcionamento da igreja, o pagamento em dia das nossas obrigações. Então, essas igrejas, sim, elas podem ajudar os irmãos mais necessitados. O canal, pastores, é o nosso grupo de pastores da Cimadec. Você manda para lá, entre em contato, a gente pergunta e vê o irmão porque alguns irmãos estão colocando as suas necessidades, as suas dificuldades, e aí entre nós, sem precisar divulgar, a gente faz essa ajuda aos nossos irmãos mais necessitados, ok? Então, pastor, me permita uma colocação, já uma pergunta aqui, que o senhor, mais uma vez, deixasse claro a posição das 3 convenções da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará. Aquela reunião que foi um pouco deturpada por pessoas que não foram convidadas e que chegaram lá de última hora querendo levar para um outro lado, mas que o senhor levasse aqui uma pergunta aqui do pastor sobre o resumo daquele acontecimento que houve entre os pastores presidentes das 4 convenções aqui do estado do Ceará em relação ao governador Camilo Santana. Qual foi o resumo daquilo? Porque eles já estão pensando se vai prorrogar ou não. Então seria bom o senhor que participou da reunião deixasse isso e explanasse isso para que os pastores tivessem realmente a palavra de quem estava nessa reunião. Bom, meus amados irmãos, pela misericórdia de Deus, nós temos uma amizade e estamos vivendo em uma paz com as convenções ligadas à CGADB no nosso estado aqui, como em todos os estados da nossa federação, mas nós somos aqui do estado do Ceará e nós temos 4 convenções ligadas à CGADB. Pela misericórdia de Deus, eu tive uma ideia de fazer uma reunião e convoquei, falei em primeiro lugar com o pastor João Gonçalves, que é o presidente da CONADEC. Ele, lá na reunião, nós convocamos essa reunião e eu pedi que levasse a questão jurídica, os nossos pastores, para que a gente não falasse apenas a linguagem bíblica, mas também que a gente tivesse o comportamento de ouvir os nossos advogados, e no caso eu convidei o pastor, doutor Grijalva, me acompanhou, e ele mesmo viu lá o pastor João, fazendo menção que a ideia tinha sido da minha parte, que ele aceitou a ideia. Então eu conversei com o pastor Osíris, tanto o pai como o filho, e eles entraram em contato com a outra convenção que é também ligada à CGADB, e nós decidimos fazer essa reunião. Quando estávamos reunidos num prédio da convenção CONADEC, que fica ali na Calcaia, o pastor João ofereceu espaço e nós fomos para lá, muito bem recebido, nos ofereceu até um almoço delicioso. Vai aqui meu abraço para o pastor João, que eu tenho dito diversas vezes, a nossa amizade, assim, de longo tempo, mas que ficamos mais perto agora, temos uma convivência muito boa, ele é um ótimo conselheiro, e eu mando aqui meu abraço para ele, e ele nos recebeu, como também o pastor Osíris, presidente da convenção do Montese, e o seu filho que foi representando lá a outra convenção ligada à CGADB. Queridos irmãos, aí e nós tivemos... foi da Bela Vista, pastor Osíris Júnior foi representando o pastor presidente da convenção da Bela Vista, né? Então, o que foi que aconteceu? Quando nós tivemos essa reunião, o doutor João Marco, que é subsecretário da Fazenda, é um irmão nosso, é presbítero da Igreja Presbiteriana, ele entrou em contato e o pastor João Gonçalves nos passou que o próprio governador estava interessado em ouvir a nossa opinião. Então, nós tínhamos já feito um documento, não é assim, doutor Grijalva? Nós tínhamos feito um documento fazendo um pedido ao governador do estado que ele pudesse olhar com carinho a questão das nossas igrejas, né? Já que nós tínhamos aquela visão do presidente da República, que a igreja também era um serviço essencial à comunidade, como nós ainda pensamos e acreditamos que seja. Mas aí o governador do estado pediu que a gente fizesse um documento, nós já estávamos encaminhando esse documento, feito pelo doutor Grijalva e pelo pastor Alex, que é o primeiro secretário da Convenção CONADEC, que também é advogado, junto com o pastor Osíris Júnior também, que também é advogado. Eles fizeram esse documento ao governador do estado, se eu não me engano, até pedindo que se ele pudesse colocar aquela primeira resolução
que permitia que a igreja ficasse aberta com a capacidade de até 100 pessoas, né? E nós fizemos isso, esse documento já estava encaminhado ao governador do estado, já tinha feito o pedido a alguns políticos, amigos nossos, que eles pudessem conversar com o nosso governador, sempre colocando o seguinte, que nós não queríamos envolvimento político, nós não queríamos bandeira política, nós queríamos instituição, igreja. Estávamos ali representando 1 milhão de evangélicos aqui no estado do Ceará, só da Assembleia de Deus. Então nós fizemos aquela carta que foi divulgada ao governador do estado, ouvimos do governador do estado a preocupação dele em relação a deixar de fora as igrejas, porque segundo ele nos falou que se deixasse as igrejas fora dessa resolução, o próprio Ministério Público poderia entrar com ação, revogando ou tirando esse direito das igrejas. Então, por isso ele não deixou, mas que ia fazer um acompanhamento das igrejas, colocando as igrejas nessa condição de ficarem abertas, dos irmãos poderem ir até ali, só não poderia ter aglomeração de pessoas. Foi isso que aconteceu na reunião, pastor, foi isso que aconteceu na reunião, foi os 4 presidentes da convenção acompanhados das suas comissões jurídicas. Não foi assim, pastor? Você estava lá, nós fizemos esse trabalho, foi feito esse pedido ao governador do estado, infelizmente ele não atendeu às igrejas da Assembleia de Deus, como todas as outras igrejas. Mas nós, os presidentes das convenções, estamos trabalhando junto ao governador. Nós acreditamos que está vindo uma nova resolução, porque no dia 21 agora encerra-se essa resolução. A gente não tem certeza se vai aumentar mais, se vai vir outra resolução ou se vai terminar por aí. Tudo indica que sim. Espero que não. Se tiver, nós vamos novamente para o embate, para conversar com o governador. Agora sim, toda ajuda é bem-vinda, desde que o nosso comportamento seja um comportamento que não venha trazer escândalo à sociedade, para que a igreja não pague essa conta. A nossa preocupação hoje é que, como igreja, como instituição, nós somos defensores e cumpridores da lei, mas estamos contribuindo com a sociedade, tanto é que eu fiz esse relato aí do trabalho social que as nossas igrejas estão fazendo. Pastor Grijalba, nós estamos recebendo aqui algumas perguntas, e a maior parte dessas perguntas que os ministros estão fazendo em relação ao senhor, é que esclareça, porque muitos estão duvidando sobre a autoridade do governador em fechar as igrejas, já que a Constituição, que é a lei maior, ela está acima da estadual, vamos dizer assim. Uhum. Então, muitos questionam que essa lei é ilegal, que não vão obedecer e tal. Qual é a situação e qual é a obediência que o ministro e o cidadão devem proceder diante dessa situação? Muito bem. Esse questionamento realmente tem sido feito por muitos irmãos, pastores, mas, na verdade, vamos aqui tentar mostrar para os irmãos de forma bem didática o problema destas normas, que são muitas, que estão sendo editadas em plano federal, estadual e municipal. Então, vamos ao fato. A princípio, a Constituição Federal estabelece que existe os poderes da República e entre os poderes da República há uma certa hierarquia. Nós temos a União, representada pelo Presidente da República, os estados pelos governadores e os municípios pelos respectivos prefeitos. Então, em tese, em situação normal, o que acontece? Quando o presidente da República, nós temos uma federação onde tem 26 estados e mais o Distrito Federal e milhares de municípios. Quando a União baixa uma norma, em tese, esta norma ela é a nível geral, alcança o país inteiro. E a nível local, nós temos as normas estaduais, que vai abranger o estado, e as normas municipais, que vão alcançar os municípios. Então, o questionamento que estava acontecendo era exatamente este. O presidente baixou um decreto
E nesse decreto presidencial, ele considerou as entidades religiosas como atividade essencial. Consequentemente, como as atividades essenciais estavam liberadas para serem exercidas, consequentemente, com base no decreto do presidente da República, sendo as instituições religiosas incluídas como atividades essenciais, em tese, elas poderiam funcionar. Após esse decreto, os decretos estaduais de vários estados, entre eles o do estado do Ceará, o senhor Camilo Santana baixa um decreto, e no decreto dele, ele não considera as instituições religiosas como atividade essencial e, consequentemente, decreta que elas sejam fechadas. E aí surgiu o questionamento. Decreto do presidente não teria uma força maior do que o do Estado, já que ele é abrangente para toda a federação? Esse era o questionamento que, inclusive, eu, pastor Grijalba, na qualidade de advogado, tinha esse entendimento também, que o decreto presidencial deveria abranger toda a federação e os estados deveriam estar a ele sujeitos. Porém, ontem foi o final da questão. O presidente, quando incluiu as instituições religiosas como atividade essencial, ele baixou a medida provisória 926, dizendo isso. E a medida provisória 926, ela foi questionada pelo partido PDT. Anote aí o nome do partido, PDT, tá, pastores? Anotem. O PDT questionou a atitude do presidente da República na medida provisória 926, onde ele havia colocado as instituições como atividades essenciais. E, na medida provisória 926, o PDT questionou a constitucionalidade dela. Ao chegar a ação de inconstitucionalidade da medida provisória 926, às mãos do relator, o ministro Marco Aurélio de Mello, o famoso Marco Aurélio de Mello, não é? Decore o nome do homem. Liminarmente, numa canetada, o ministro Marco Aurélio suspendeu os efeitos da medida provisória nesse aspecto de somente o presidente da República, é o que dizia a MP 926, somente o presidente da República é quem teria direito de definir quem eram ou quem são atividades essenciais. Nessa liminar concedida pelo Marco Aurélio, até que fosse julgado o mérito da ação promovida pelo PDT, ok? Quando é ontem, dia 15 de abril, o plenário do Supremo Tribunal Federal, reunido de forma remota, via online, eles julgaram o mérito da ação promovida pelo PDT contra a medida provisória 926, questionando que somente o presidente da República podia adotar medidas relacionadas a esse plano de emergência para combater o coronavírus. Pois bem, ontem
por volta das 20 horas, terminou o julgamento no Supremo Tribunal Federal desse questionamento. E a decisão do Supremo, por unanimidade, foi que o direito de emitir regras, decretos, normas sobre o coronavírus, sobre matérias relacionadas à saúde pública, decidiu o Supremo Tribunal Federal, a instituição máxima do país. Não tem para onde recorrer depois dessa decisão do Supremo, só aos céus. Aqui na terra não tem mais. O Supremo decidiu que, em matéria de saúde pública, os poderes são concorrentes. O que é isso, pastor? Poderes concorrentes é que podem editar normas, tanto o presidente da República, como os governadores via estados, como os prefeitos via município. O que esta decisão trouxe de prática para nós? Isto veio a pôr uma pá de cal em todos aqueles questionamentos de que só o presidente da República podia editar normas sobre saúde pública. Agora pode tanto a União, como os estados e como o município. Em consequência dessa decisão do Supremo, vamos para o Ceará prático. Como é que fica? O decreto do senhor Camilo Santana, que poderia ser questionado, agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada ontem, dia 15 de abril, o decreto tem pleno vigor. Ainda bem, senhores pastores, que nós, a CIMADEC, já estávamos adequados a tudo isso. Será que nós estamos gostando disso? Claro que não. Porém, nós, como pastores, temos que ser exemplo para a nossa sociedade. Em momento nenhum, o decreto fez, nem poderia fazer e nem fará. Escute isso. Era proibir nós, servos de Deus, de adorar ao Senhor. Amém. São duas situações. É uma situação interna e uma situação externa. O decreto do governador tratou da situação externa, de não abrir a igreja ao público, para evitar aglomeração, porque isto vai de encontro às determinações do Ministério da Saúde, mas internamente não fez e nem poderia. E se o fizesse, aí sim, nós, pastores, não poderíamos jamais cumprir. Sim. Se o decreto afetasse o nosso direito individual de adorar ao nosso Deus. Isso não houve e nem poderá haver, porque se houver, aí a situação é diferente. Eu, você, amado irmão, pastor querido, e a nossa igreja, nós não estamos impedidos de adorar ao Senhor, muito pelo contrário. Nós, talvez, eu vou falar por mim, eu nunca, nos meus 42 anos de crente, eu nunca adorei tanto ao meu Senhor. Eu nunca te enjoei tanto. Você sabe quanto tempo eu estou em jejum? Quebrei o jejum hoje. Aqui na nossa reunião hoje pela manhã. Um café bom, né? Um café maravilhoso, irresistível. 20 dias, esse pastor aqui, Grijalba Miranda, está em jejum. Eu e a minha esposa, 20 dias jejuando. Todos os dias, de 6 da manhã até 1 da tarde. Nunca tinha feito isso na minha vida Pastor cristã. Grijalba, 20 anos. desculpe. Deixa eu só falar aqui um negócio aqui, pastor João.
queria assim falar que, agradecer o pastor Grijalvo, o pastor João, mas assim, na posição que eu estou como presidente da convenção, tem uma pressão muito forte em cima de mim, e os irmãos ficam ouvindo comentários de outros estados, de pessoas do segmento evangélico, e acaba fazendo aquela pressão para que a gente tome uma decisão, e seriam decisões precipitadas. Eu sempre tenho ouvido aqueles pastores, tenho conversado com o pastor Zé Carlos de Lima, o estado da Paraíba está na mesma situação, ele está cuidando do mesmo jeito, e o doutor Grijalva aqui, que nós até quase chegamos a ser influenciados, posso dizer assim, e nós estávamos entendendo e poderíamos, e se aconteceu o que o pastor Grijalva estava falando aqui, de impedir a nós cultuar Deus ou servir a Deus, que não é o caso, nós iríamos entrar com a representação no Tribunal Superior, né? Nós íamos entrar com uma representação questionando o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de cultuar, de abrir as igrejas, que não fizemos, e por isso que o doutor Grijalva disse aqui, e a CIMADEC já estava adequada, porque o meu posicionamento como presidente de convenção e a mesa diretora é nesse consenso, que devemos obedecer essas regras que estão nos postos, até por conta do Ministério da Saúde, porque eu tenho uma preocupação que muitas pessoas não têm. Infelizmente, a sociedade, por conta de algumas igrejas que se dizem evangélicas e trabalha muito na questão financeira, prosperidade. Com essa questão, tem muitas pessoas que veem essa igreja com os maus olhos. E isso poderia acarretar também nas nossas igrejas, que por incrível que pareça, hoje, não é nem incrível que pareça, é um dado que eu vou dar aqui para os irmãos, a instituição mais séria hoje no Brasil, mais respeitada, chama-se Assembleia de Deus. Então, nosso posicionamento de assembleano é completamente diferente. E eu queria colocar isso aqui, porque eu tenho que defender os pastores da CIMADEC, das igrejas da convenção, dizendo o seguinte: a nossa determinação aqui da CIMADEC é obedecer, justamente por isso que foi colocado aqui. E eu queria, assim, pastor João, reforçar aquilo que o senhor disse, vamos ter cuidado com as divulgações. Eu recebo notícias antigas, de frente parlamentar, que fizeram acontecer. Meu irmão, nada disso é verdade, não aconteceu. O que está acontecendo é isso aqui. E nós temos que nos basear pelas leis. Por isso o doutor Grijalva está aqui para dar essas explicações aqui para todos nós. Pastor, uma outra pergunta e um questionamento que foi muito batido até na semana passada, foi aquele projeto de lei do senador Anastasia, lá de Belo Horizonte, e que tinha esse projeto para fechar as igrejas até outubro, e coincidentemente ou não, caiu mais pesado, porque as igrejas, como apoiaram o presidente Bolsonaro, estavam vinculando que as igrejas ficassem sem elas abrirem as suas portas, consequentemente não ia haver uma comunicação, e a votação nesse pleito agora estaria praticamente assim sem o apoio da igreja. Mas houve um trabalho feito pela bancada evangélica, né? Pela própria sociedade, até mesmo eu entrei lá no site e coloquei meu posicionamento, posso até colocar para os irmãos, e recebi a resposta. Que Sim. Por um erro, eles já tinham feito um acordo ele mesmo que não ia entrar em pauta, né? E mais um erro de um funcionário lá colocou ou mandou do jeito que estava o projeto, que eles realmente tiraram. Então, houve uma pressão muito forte dos nossos irmãos que estão lá nos representando, da bancada evangélica, tanto senadores como os deputados federais, e a mobilização da própria sociedade, que começaram a questionar esse negócio aí. Só que o fato é o seguinte, só para informar aqui para vocês, já tinha se tirado. Sim. E mesmo assim pessoas continuaram divulgando como se fosse uma realidade que não era. Foi sexta-feira passada? Não, já tinha sido votado e já tinha tirado de pauta, mas as pessoas quiseram colocar. Então tome muito cuidado também com o terrorismo que o pessoal faz aí. É a minha preocupação em relação a isso. Alguém pode questionar, mas a minha preocupação é o seguinte: não vamos ser levados por qualquer tipo de notícia. Como aqui disse o Grijalva, tem muita notícia falsa. E a gente tem que ter o cuidado tanto de examinar e principalmente de compartilhar. Porque o senhor vai responder a pergunta dele, mas aí eu faço a minha também.
quando você compartilha uma notícia falsa, ela pode ser enquadrada em um crime. E eu queria que o senhor explicasse também isso aí para nós, pastor. Ok, vamos lá. Primeiro, o problema do crime, né? Divulgar fake news é crime, então vamos evitar. Tome cuidado, o que você recebe, examine se realmente tem fundamento, veja a fonte, para que não incorra em um crime de divulgar notícias falsas. Em relação a esse fato, né, que foi notório, da proibição das igrejas, vou explicar para você. O Código Civil Brasileiro de 2002, no seu artigo 44, ele traz as pessoas jurídicas de direito privado. E tem lá uma lista delas. Quem são elas? Pessoas jurídicas de direito privado. São elas, primeiro, as associações. Segundo, as sociedades. Terceiro, as fundações. Quarto, as instituições religiosas. Quinto, partidos políticos. Sexto, empresas individuais de responsabilidade limitada. Essas 6 instituições, está no Código Civil Brasileiro, são instituições privadas. Elas têm total liberdade de se reunir, de decidir e etc. O projeto aprovado no Senado, esta semana, que foi para a Câmara ontem, foi aprovado segunda-feira, e ontem foi para a Câmara dos Deputados, para ser analisado. Esse projeto é do Senado. Nesse projeto, foi proposta uma alteração momentânea desse artigo do Código Civil Brasileiro, artigo 44, excluindo algumas dessas 6 instituições, por um período de 6 meses, de serem elas impedidas de se reunir, de tomar decisões, etc. Nesta lista, quando foi feito o projeto do Senado, no projeto original, o senador Anastasia, ele incluiu nestas instituições que estariam proibidas de se reunir, tomar decisão, coisa do gênero, por 6 meses, até outubro, estavam as associações, estavam as sociedades, estavam as fundações e as instituições religiosas, estavam lá. Excluíram o partido político, óbvio, ok? Nós, instituições, estamos lá. Nós ficamos impedidos. A CIMADEC não podia mais se reunir. Pelo projeto original era isso. A frente parlamentar evangélica, com o apoio de alguns deputados católicos, vamos ser justos. Sim. Espíritos, alguns deputados católicos, senadores, senadores, que ainda vai para a Câmara dos Deputados, pode ser votado. Senadores, com apoio dessa frente parlamentar, foi conseguido que no projeto fosse excluída as instituições religiosas. Então, ficaram apenas no projeto, que foi aprovado já no Senado, e foi para a Câmara, tá? No projeto que já foi aprovado no Senado, as instituições religiosas foram excluídas desse impedimento de se reunir a sua diretoria, a sua assembleia e tomar quaisquer decisões. Então, esse foi o fato, não é? Vamos aguardar agora que na Câmara dos Deputados não haja nenhuma modificação nesse projeto que o Senado agora ajustou. Ok? Então, essa é a realidade dos fatos. Só para pedir aos senhores, pastores, que muitas vezes alguém de fora, daqui do estado, faz um comentário porque é um pastor tal, aí você já incorpora aquilo como verdade. Procure se informar antes de divulgar, antes de criar uma dúvida dentro do seu coração. É bom se informar, porque em casa você está buscando muita coisa e aquilo vai trazendo algo, daqui a pouco alguém comenta também, daqui outro comenta, já cria um ponto de vista
e um posicionamento. Então, como o pastor Neto começou dizendo, tem que ter muito cuidado com essas divulgações e todos os comentários que todo mundo acha no direito de colocar o que pensa, sem pensar nas consequências, né? Nós do Ministério Fortaleza, nós temos a nossa convenção que está acompanhando, estamos reunidos aí com outras instituições das nossas igrejas co-irmãs para ajudar aos governantes do nosso estado, como também os prefeitos, alguns prefeitos que são cristãos que têm procurado também saber a nossa opinião. Estamos aqui nos colocando à disposição dos governantes aqui da capital, como também do estado, para a gente fazer como estamos fazendo, contribuindo. Na verdade, a igreja ela está em obediência, mas em contribuição ao governador do estado, às instituições que estão aí à frente do nosso governo. E dizer para os ministros, pastores, que vocês têm o canal de divulgação de informações mais concretas, mais sérias, que essa aqui. Pastor Grijalva, ele não está trabalhando, dando aula só virtualmente, né? Virtual, as aulas que ele está dando, e ele está sobrando mais tempo para que ele possa fazer esse trabalho. E ele está se dedicando a isso, inclusive eu agradeço a ele, está acompanhando, vendo aquelas notícias que são verdadeiras, que são falsas, e tem passado, a gente tem divulgado nos nossos canais de comunicação. Não vá por esses outros canais de comunicação aí não, que o que eu tenho visto é que eles estão publicando muita matéria, coisa antiga, como se fosse verdade, como se fosse uma coisa do presente, e que não é. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está levando. A convenção vai continuar com esse trabalho aqui informativo, trabalhando, o pastor Grijalva vai estar acompanhando, estamos aguardando o posicionamento do governador do estado, porque a pergunta que faz aqui é o seguinte: o que é que nós estamos pensando em relação a isso? Nós estamos, mais uma vez, tentando contato com o governador do estado para ver qual vai ser a opinião dele, qual vai ser o trabalho que ele vai colocar em relação às igrejas. Se vai haver um relaxamento ou se ele vai continuar com o mesmo posicionamento que ele está. O doutor Grijalva está acompanhando isso, a gente não sabe o que está na cabeça do governador, sabe que ele está sendo aconselhado pelos técnicos, pelo pessoal da saúde, e que ele está se baseando nisso aí para tomar as decisões dele. Nós, como crentes, acreditamos que as nossas orações ela é eficaz, nós acreditamos que através da oração tudo se resolve, vamos continuar orando para que o Senhor possa dar livramento aos cearenses, dar livramento aos brasileiros dessa doença que realmente tem atingido o nosso estado. Então, nós estamos aguardando. Só respondendo a pergunta do pastor Fernando, né? Sim. Do Iguape, a preocupação dele é exatamente essa, né? Perguntou, pastor Grijalva, o que você acha? Querido pastor Fernando e demais pastores, evidentemente que não tem como responder uma pergunta desse tipo. Agora, a minha opinião particular, o irmão quer saber, o pastor quer saber, eu vou dizer. Eu, particularmente, acho que o governador, tomara que eu esteja errado, oro para que eu esteja errado, mas eu, particularmente, acho que ele vai prorrogar a quarentena no estado do Ceará. Eu apenas acho. E vou orar muito a Deus para que o meu achismo esteja errado. Mas, se o senhor quer saber a minha opinião, eu acho que ele vai prorrogar, talvez, até o final de abril. É o que todos os estados, a maioria estão fazendo, estão prorrogando até o final de abril. Agora é o seguinte, eu quero dizer aqui para os pastores, e vocês aqui podem dar opinião, é o seguinte, nós estamos fazendo um trabalho já com as nossas igrejas, a igreja não parou, tenho certeza que não parou, claro. Os irmãos estão orando, nós estamos fazendo o nosso trabalho, alguns irmãos têm umas estratégias de ceia, que os irmãos nossos não podem ficar sem ceiar. Claro. Então, na minha igreja eu fiz um culto lá, e fiz a consagração do pão e do vinho, e os irmãos durante todo o dia, com hora marcada, passava de 10, de 15 lá, tomava a ceia e cada um ia para suas casas. Como a igreja também está usando muito o meio de comunicação aí, as ferramentas do Facebook, do Instagram, do YouTube, para realizar cultos e fazendo esse trabalho. Porque a igreja não para, o evangelismo não para, como outras ações também que os irmãos podem fazer, que não vamos aqui divulgar a forma, podemos fazer até no privado, mas que a igreja não para. Vamos continuar orando.
E se o governador do estado fizer como os demais governadores que estão levando até o final de abril, os irmãos fiquem tranquilos. Vai terminar o mês de abril, vamos continuar orando, trabalhando da forma como estamos trabalhando. As instituições aqui, os presidentes, lutando junto ao governador do estado, um posicionamento diferente. Mas também quero dizer aqui o seguinte, que temos que acatar. Se a resolução sair novamente, nós vamos continuar acatando a decisão do governador, contribuindo com a nossa sociedade, vamos evitar fazer grandes aglomerações, culto, e vamos fazer isso. Isso é uma determinação da mesa diretora da convenção Cimadec. Se houver, se ele prorrogar o prazo, lá para o dia 30, né, nós iremos acatar. Então fica aqui algumas perguntas que foram feitas, direcionadas aqui a nós. Mais alguma, pastor? Pastor, eu só gostaria de trazer uma palavra aos pastores, para a gente compreender. Alguns anos nós fazemos no mês de maio, o mês da noiva perseguida. E nós sabemos que existem alguns países, como a Coreia do Norte, e hoje aqui na Venezuela mesmo, está entre os 10 países que mais perseguem cristãos. Sem contar com o Oriente Médio, né, e alguns países da África. Então, nós estamos ainda numa situação muito boa. A igreja não foi proibida de adorar, eles lá são. Então, vamos criar estratégia, não vamos ficar com aquele posicionamento que está se acabando tudo e tal. Não, vamos criar, vamos estar lá. Eles mexeram no vespeiro e isso dividiu. Quantas igrejas nós somos? A minha casa é a igreja. A sua casa é a igreja, a casa do pastor Grijalbo é a igreja, do pastor Neto também, a sua também. Então isso multiplicou, é como o pão, deu e está sobrando. Então vamos ouvir primeiro isso. E lembre-se que na Bíblia, tudo que quando Deus quis fazer, primeiro ele deixou o povo em casa, né? Foi assim lá no Egito, foi assim com Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois em Jerusalém, quando o Espírito Santo veio assumir a igreja, foi dentro de casa. Vamos tirar proveito, não vamos desanimar não vamos deixar isso como se fosse o fim não, de forma alguma. O Senhor é o dono e continua sendo o dono da igreja, e nós estamos como servo, mordomo, tomando conta da igreja no tempo da adversidade. Isso é o nosso papel como pastor, e animar sempre os irmãos, trazendo a palavra. Isso tudo passa. Agora, é claro que essas atitudes, é claro que o Senhor vai tomar de muita gente, mas Ele é o Senhor, Ele é o dono, é Ele que toma as medidas, não somos nós. Nós acatamos, obedecemos, até quando nós estamos aqui contribuindo. Feriu a palavra, feriu aquilo que vai contrariar aquilo que nós pregamos e ensinamos, aí não. Mas enquanto isso, eu creio que é o pensamento disso, estou só contribuindo. Nós precisamos ter calma, cautela e vamos caminhar, que Deus tem a solução para tudo, né, pastor? E estratégia de trabalho. Eu me lembro, pastor Grijalbo, pastor João, que eu tive que engolir algumas mensagens no púlpito da igreja contra as redes sociais. Facebook é do cão, e tal, e a gente uma história do rádio, engolir aquilo. E hoje é a maior ferramenta que nós temos de nos aproximar dos nossos irmãos, de fazer culto, de transmitir. Sim. Então, use, você que ainda não fez na sua igreja, eu fiz lá com 60 pessoas assistindo no Facebook, 244. Eu estou chegando na casa dos meus irmãos de uma forma especial. São estratégias que a gente pode usar, essas ferramentas, fazendo a obra de Deus, pregando. Eu tenho pessoas aqui que têm amigos, 5 mil, parece que o Facebook, se eu não me engano, parece que até 5 mil amigos, né? São 5 mil amigos que você pode estar dentro da tua casa, trazendo uma mensagem, pregando o evangelho para essas pessoas. Na verdade, a igreja não parou, só tem como o pastor João aqui, estratégia. Se Deus nos colocou dentro de casa, aí eu quero dizer aqui para o senhor, Deus permitiu tudo isso acontecer, por algum motivo. Alguns pensam, alguns divulgam, eu estou quieto aqui na minha. Só sei o seguinte, que Deus permitiu. Será que não é para a igreja orar em família?
orando, trabalhando. Né? Então, Acontecer um avivamento desse país, pastor. avivamento, um avivamento que nós vamos sair. Deixei o convertido de Jeová. Nós vamos sair daqui mais crentes, nós vamos sair dessa situação mais crentes, com o desejo de ir para a igreja, de pregar o evangelho. Então nós estamos saindo com a convicção nossa seguinte, que nós temos um Deus que zela por nós. Então, pastor Grijalva, muito obrigado, faça as suas considerações. Tá certo? Ok. Meus amados irmãos, é isto. Nós queremos, mais uma vez, parabenizar a CIMADEC por essa iniciativa e estamos à disposição dos irmãos. Com certeza, vamos continuar adorando ao Senhor e Ele vai continuar abençoando a sua igreja em nome de Jesus. Pastor João. Bom, que Deus abençoe, lhe encoraje, olha a sua responsabilidade. Deus vai suprir todas as necessidades. E também eu quero aqui agradecer ao pastor Sérgio Dantas, a esposa, irmã Lidiane, ao presbítero Carlos, que está ali atrás da câmara, presbítero André Lemos, e também um apoio grande aqui de todos os irmãos que estão nos ajudando aqui nesta manhã. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus possa abençoar meus amados irmãos. Eu quero nesse momento fazer uma oração a todos os nossos amados irmãos. Senhor Deus, Pai Santo e Justo, eu te agradeço Santo, por esse aleluia, momento, Senhor, a tua pela igreja, vida do pastor Senhor. João, Glória meu a Deus. filho, pela vida do pastor Grijalva, Bendito pela vida seja dos irmãos Deus, que estão aleluia. aqui, Em nome de nos Jesus. ajudando, Graças nos te damos, auxiliando. Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, Glória que a tu Deus, continue abençoando Abençoa, Pai. cada assim, pastor, Toma nas tuas evangelista, mãos, Jesus, obreiros do aleluia. Ministério Fortaleza, Abençoa, que estão Deus. nos Abençoa, representando em Deus. 140 municípios Glória do a estado do Deus. Ceará, Senhor. Abençoa, Que tu Abençoa a tua possa igreja, Pai. abençoar Aleluia. e tu possa, Senhor, essas bênçãos podem ser também nome de Jesus. na vida dos obreiros, Faz assim, de cada em nome de obreiro, de Jesus. cada membro e Aleluia. congregado de nossas igrejas. Faz assim, Abençoa Deus. nossas Faz lideranças, assim, Deus. Toma nas abençoa as tuas mãos, nossas Jesus. igrejas com as irmãs e abençoa o governador do nome de estado Jesus. do Ceará, o governador Abençoa, do Brasil, Senhor. Abençoa, que Deus. todos Perfeito, tomem Senhor. decisões, Senhor, Aleluia. que possa beneficiar os mais carentes, os mais necessitados. Faz Em assim, nome Senhor. do teu filho Jesus eu te peço Glória a Deus. e já te agradeço. Amém. Amém. A paz do Senhor para meus Pai do irmãos. Senhor, Senhor. graças a Deus.